Olá, você que está aí acompanhando a programação, né, da TV Tarobá, você que nos acompanha também pelo YouTube. Sejam todos muito bem-vindos, muito prazer. Eu sou Bruno Calegari, chegando para mais um episódio do nosso Habita Ranking, um espaço voltado para a gente falar sobre assuntos dos condomínios, né? Você que é síndico, você que é prestador de serviço, você que é morador, você que é proprietário, né, de imóveis aí dentro de condomínios também, fique ligado com a gente, vai nos acompanhando. Já te faço um convite para você também seguir a gente através das nossas redes sociais, Habita Ranking, no Instagram e também no nosso canal no YouTube. Bom, hoje o nosso episódio, estou recebendo aqui 3 pilares importantes, tá, gente, que nós vamos falar hoje. Advogado, manutenção predial e, claro, o olhar do síndico sobre tudo isso. É por isso que eu recebo hoje a Denise Oliveira, ela que é advogada. Advogada Denise, muito obrigado pela sua presença, sua participação. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigado, Bruno. Eu agradeço o convite e é claro que eu estou aqui para contribuir. Muito bem. Fabiano Alarcon, manutenção predial e residencial. Fabiano, obrigado pela sua presença e bem-vindo. Obrigado, Bruno. Estamos aqui à disposição. E a Ana Maria, qual que é a pronúncia do seu sobrenome? Lozzi, Ana Maria Lozzi, ela que é síndica, né? E também trabalha com assessoria condominial. Ana Maria, obrigado pela sua presença. Imagina, a gente podendo ajudar, a gente está sempre à disposição. Muito bem, vamos ligar esses 3 pontos aqui então, falando dessa parte de manutenção predial, manutenção residencial, enfim. Ô Fabiano, o que demanda manutenção e um cuidado ali, principalmente do síndico, né, quando se fala em condomínio? Bom, o que chama mais atenção seria mais sobre infiltração. Infiltração é um ponto bem importante, que tem que se prevenir bastante, porque ela começa em um ponto e você automaticamente acha que é ali, mas você vai ver, já está em outro ponto também. E isso vai deteriorando bastante a estrutura da alvenaria, reboco, pintura, né? Então isso é bem importante. O que dá mais trabalho ali quando se fala de manutenção, quando você precisa fazer ali essa manutenção? É o que? É na estrutura em si de um prédio? É na parte de lazer, piscina, garagem, portaria? O que é mais difícil, né, mas que precisa ser solucionado ali quando se fala em algum reparo ou manutenção? Eu acho que a área comum da piscina é bem difícil. Por quê? Porque dependendo do grau do problema que ela está dando, você tem que desmanchar todo o revestimento dela e refazer todo o trabalho. Tem que refazer toda a impermeabilização, assentamento de pastilhas, dar o prazo de cura, né? Fazer o teste de estanquidade. Esse é bem complexo. Bem complexo. Isso. Ô, Ana Maria, o que no seu ponto de vista aí também você acha que é dificultoso aí? Essa parte de manutenção desse cuidado aí toma bastante tempo? Dá trabalho mesmo? É muita da responsabilidade do síndico, né? E essa que é a parte, acho que a doutora Denise vai explanar melhor, mas a gente tem muito tempo de prática nessa área de condomínio, são 30 anos quase, também tenho a formação de advogada e a gente sabe o quanto é importante a manutenção, justamente para prevenir acidentes maiores, proteger o patrimônio e a vida dos moradores. Eu falo que o síndico ele tem que sempre ter isso em mente. Você está cuidando do patrimônio e principalmente da vida dos moradores. Sendo assim, você tem que estar super preparado. Então, as manutenções, primeiramente, elas têm que ser periódicas de acordo com cada assunto, ter um checklist, ter uma programação para execução e, principalmente, se você conseguir implementar a manutenção preventiva, daí é ótimo, porque você não vai ter o problema, você vai achar ele antes e resolver. Então, assim, muitos condôminos, a gente vê que eles são um pouco resistentes. Falam, mas não está dando problema, por que eu vou arrumar? Vamos investigar, se tiver alguma possibilidade, a gente já corrige antes do problema aparecer. Então, o custo é menor e a segurança é maior. Então, acho que para o síndico, ele sempre tem que estar atento a isso, e é muita responsabilidade.
E quando a gente fala de responsabilidade, Denise, é responsabilidade juridicamente falando também, né? Sim. O que pode acarretar aí a ausência, né, ou a negligência do síndico em relação a um tipo de manutenção aí que precisava ser feita e não foi realizada? Perfeito, Bruno. Eu costumo sempre falar que o síndico ele não escolhe ser síndico, ele escolhe a responsabilidade de ser síndico. Porque a responsabilidade da manutenção predial está disposta em lei, né? Está descrita dentro do Código Civil. A partir do artigo 1348, nós temos ali as disposições legais. E acarreta para ele, e muitos síndicos às vezes não sabem, se tornam síndicos, né, sem saber, a responsabilidade civil e criminal por ausência de manutenção e entre outros fatores. Mas expressamente em lei, nós temos diversas obrigações que podem surgir ações judiciais se caso deixados de fazer, né? Se deixados de seguir o cronograma. Então, principalmente, esse cuidado com o cronograma técnico é uma obrigação legal e que pode, sim, trazer problemas para o condomínio e para o síndico. E as respostas, né, desse tipo de ação acarretam prejuízos financeiros, tanto para o condomínio e muitas vezes para o próprio morador, que é síndico, ou para a empresa de síndico profissional, né, se negligenciadas. Certo. Então, é importante, né, ter essa manutenção preventiva, né, o síndico saber que mesmo que aquilo vai dar dor de cabeça, mas é fundamental ele pensar que, além daquela manutenção, talvez resolver um problema futuro, né, estrutural, também vai impedir que ele tenha um problema futuro judicialmente. Com certeza. Um exemplo, né, é o próprio teste de estanqueidade, que é o teste na rede de gás. Esse teste ele é preventivo, né, ele previne um futuro acidente e uma situação onde venha a ocasionar um sistema de vazamento, o síndico pode ser investigado se não foi um caso de negligência. Né? Então, existe um prazo legal para que esse teste aconteça anualmente e muitas vezes é recomendável até que antes mesmo do prazo, de forma preventiva. O que você, na sua experiência aí, dentro do direito, né, atuando nessa área condominial, o que você percebe de maior problema, falta da manutenção, talvez, que o síndico acaba pecando, né? Deixa de fazer ou finge que não viu? Enfim, qual é o tipo de situação que você mais encontra aí que tem dado problema jurídico? Com certeza, Bruno. Eu posso te responder que a falta do cronograma da pintura predial hoje é um dos maiores problemas em condomínios, né? Ocasionalmente, o síndico deve estar preparado para fazer a pintura predial conforme o cronograma. Recomenda-se 5 anos, obriga-se a 5 anos. Muitas vezes não é feito. Passa-se o bastão para outra gestão que irá preparar o caixa e acaba não fazendo também. Então, esse problema ele vai se arrastando. E aí nós temos outros problemas derivados desse problema central, que, por exemplo, pode ser o descolamento de um reboco, né? Que esse reboco, ele potencializa, né? Potencializa e vem a causar um acidente que pode muitas vezes ser fatal, se de repente uma situação onde essa peça pesada descolada do prédio vem a alcançar uma pessoa ou um veículo, né? Um animal doméstico. E, claro, as infiltrações, assim como o Fabiano estava mencionando para nós, também são ocasionadas pela falta de pintura. Então, a falta de pintura, ela hoje, às vezes, acaba sendo negligenciada e se torna um problema muito maior. Eu achava, o Fabiano, que a pintura era meramente estético, assim, só para manter bonito a parede, conservado ali, não? Não, de maneira alguma. Quando se faz um prédio, que é feito o reboco, a gente faz um procedimento de passar um produto para vedação, como se fosse um impermeabilizante. Isso, chamado telhados e lajes. A gente passa ele por fora para depois vir com a textura, que a textura também é diferente de uma casa baixa, que seria uma textura elastomérica, que é uma textura emborrachada, para manter esse padrão, para evitar essa infiltração porque igual a doutora disse, se você não dá manutenção na pintura, o que acontece? A água começa a penetrar na parede, pro lado de fora, vai adentrando para dentro e o tijolo é barro. E aí vai umedecendo e vai ficando úmido. E com o tempo vai desplacando mesmo. Principalmente a pintura, desplaca o reboco, a textura, né? Desplaca a textura. Agora, se for uma fachada que tem granito, aí teria que usar um produto também para lastras ou peças invertidas, né? Negativa,
No caso, Sim. para ela não ter o risco de correr. Justamente porque se der infiltração ali, ela corre o risco de esplacar. Entendi. Bruno, posso só complementar uma coisa? É que assim, a gente, quando fala em condomínio, a gente tem que lembrar que nós temos condomínios muito antigos em Londrina, Aham. que a gente às vezes nem encontra planta hidráulica, nada, e temos muitos condomínios novos, porque Londrina é uma cidade vertical e horizontal atualmente, né? Muitos condomínios horizontais. E as construtoras entregam com manual para o síndico. E o síndico estar ciente que ele tem que seguir aquele manual, porque senão ele perde as garantias. Porque sempre tem aquela garantia de 5 anos, garantia... Não, gente, se não seguir o manual e fazer as manutenções conforme indicado pelo condomínio, pela construtora, você vai perder a garantia. Sim. E você tem dificuldade, Ana Maria, quando se fala na aprovação dessas manutenções aí, né? Claro que às vezes você leva isso também para a Assembleia, né? Discute, nós vamos precisar fazer isso, isso e isso. Às vezes você faz aquela programação anual, né? Faz a programação anual, já apresenta tudo aquilo. Você tem essa dificuldade Tem muita dificuldade. Pela falta de conhecimento da parte prática de uma manutenção, do custo dela e da parte jurídica. Da responsabilidade que, se não for executado, aquilo vai acarretar. Então, eu deixo sempre muito claro na ata e procuro levar todas as informações para eles entenderem aquela necessidade. E hoje em dia, assim, chamada de capital, caixa, é complicado. A gente sabe disso, se levar tempo, não consegue fazer. Mas existem outros recursos. Consórcio é bom para condomínio, eu já utilizei em caso de pintura, que o prédio precisava. Então, assim, eu aconselho o síndico sempre estar acompanhado de uma assessoria jurídica condominial e uma assessoria na parte de manutenções, para poder levar as explicações corretas, claras, e os orçamentos. E deixar o mais claro possível para os condôminos as responsabilidades que eles também estão tendo ali. Ao selecionar, a gente sempre procura levar empresas boas, qualificadas, habilitadas, mas as pessoas têm que estar cientes que às vezes o mais barato não é o melhor. Sim. E infelizmente a gente sempre ouve, a gente quer o mais barato, a gente quer o mais barato. Ô, Denise, e quando cai nessa situação que a Ana Maria trouxe? Olha, eu levei para a Assembleia, nós vamos precisar fazer manutenção, mas os moradores não querem, acham isso desnecessário. E vamos imaginar num cenário onde, de fato, aquilo que foi proposto pelo síndico deu problema. Sim. Né? Mas na Assembleia lá, os moradores não queriam porque queriam economizar. A responsabilidade é de quem nessa situação? Sim, entendo. Levar a decisão para a Assembleia, muitas vezes, ela não é nem recomendado, né? A decisão em si, ela tem a obrigação por lei. Então, o condomínio ele já é obrigado a fazer. O que se leva para essa Assembleia é a formatação de pagamento. Não é facultativo pintar ou deixar de pintar o prédio. Nós temos que entender como vamos pagar. Então, partindo dessa premissa, uma forma de se inibir, né, que os moradores ali, vamos dizer assim, atrasem as manutenções obrigatórias, é sempre colocar num edital de convocação de assembleia a obrigatoriedade já da lei. Isso evita, muitas vezes, circunstâncias como essa. Porém, né, como nós estamos falando da formatação de pagamento, as pessoas às vezes pensam assim, não vamos fazer agora, vamos fazer depois, não precisa fazer agora, vamos deixar para daqui a 4 meses, 1 ano, e isso acarreta essa situação em que a dona Ana estava falando, né? Essa demora, ela não vai ultrapassar uma barreira de lei, isso é, não vai se transpor para a Assembleia. A decisão da Assembleia foi maior, só que a responsabilidade continua sendo do síndico. Então, o síndico levar essa decisão para a Assembleia, muitas vezes, ela já tem que estar expressa de uma maneira que a decisão não vai trazer malefício para o condomínio naquele momento. Mas ela continua sendo obrigatória e vai ter uma situação futura onde, de um jeito ou de outro, vai ser feito. Mas aí, no caso, por exemplo, de uso de fundo de reserva, eu preciso da aprovação da Assembleia. Sim. E aí, no caso que aconteceu comigo até, eu preciso trocar o piso que está infiltrando nos apartamentos do último andar. A gente não quer a troca de piso. A troca de piso ia gerar o custo do fundo de reserva. Uma área grande, impermeabilização e tal. A gente quer que refaça o rejunte. Muito mais barato. Ninguém me deu garantia. Claro que não vai dar garantia. Então, assim, agora eu estou levando novamente para a Assembleia
com a determinação que ninguém vai me dar garantia. Vocês querem fazer? Ninguém vai querer, porque também não vão assumir essa bucha, né? Mas o problema é custo elevado daquela manutenção, e que muitas vezes ela tem que ser feita. Você, às vezes, pega de uma gestão anterior que nunca deu manutenção. Aí a bomba, o rojão estoura na mão da gente, né? Daí o pessoal ainda rotula, né? Esse síndico tá gastando, essa síndica tá gastando. Sim. Quando, na verdade, as manutenções estavam todas atrasadas. Eu mesma já presenciei situações em que o síndico falava assim, eu tô entregando o condomínio com 1 milhão em caixa. Mas descolando o reboco, ou o gás não se fazia uma manutenção há 3 anos. É bem isso. Né? O orgulho de ter dinheiro em caixa, muitas vezes, é confundido com a falta de manutenção. Então, isso não é caso, não é caso de orgulho, se né? Se ele entregar bonitinho, com tudo em ordem, mais 1 milhão, nossa, ele merece um prêmio até. Mas, de fato, não há manutenção em dia sem gastar. Não. Fabiano? Mas, no caso, vou fazer uma pontuação. No caso, nenhuma empresa assumiria, daria garantia de um trabalho desse, porque se você tem um problema, geralmente vem o contrapiso, vem a impermeabilização e vem o revestimento, que é feito com colagem dupla. Se deu problema no rejunte, que geralmente ou é epóxi ou é acrílico, né? Se você só substituir o rejunte, a pessoa não vai dar garantia, por quê? Porque essa manta, lá embaixo, ela pode ter fissurado. E quando ela fissura, você pode trocar o rejunte em cima, mas a água vai continuar penetrando embaixo. E o problema maior disso, nem é, porque quando você pega uma piscina que a garagem é na parte inferior, o que acontece? A água desce, ela penetra no concreto e ela começa a calcificar. E esse calcificando cai em cima dos veículos e queima a pintura. E dá um problema enorme. E o seguro não paga. E não paga. E a pessoa que é a empresa que vai prestar manutenção não vai assumir a responsabilidade dessa, a menos que ela vai trocar a manta, porque ela não sabe como está a parte de baixo. Então, como que a pessoa vai falar assim, eu vou assumir a responsabilidade assumir disso, esse risco, né? Só que se eu trocar o rejunte, mas e a manta, se está com defeito? Vai dar problema. Aí a pessoa vai ter que pagar o custo tudo do bolso, a empresa, no caso, teria que ter esse custo para tirar tudo. Porque se ela assumir isso, você depois deu problema, você vai entrar em contato falando, teu serviço deu trabalho aqui, teu problema, tá dando vazamento. Aí a pessoa é obrigada a retirar o piso, então ela perde o dinheiro do piso, da impermeabilização, que é caríssima, dependendo do sistema que é trabalhado, e como que a pessoa assume a responsabilidade Fabiano, você dessa? participa de assembleias? Já participei bastante. Então, gente, assembleia é uma coisa, todo mundo entende de tudo. De tudo. Entende de engenharia, entende de lei, entende de tudo. Aí você leva os orçamentos, que as empresas normalmente são iguais, porque vão lá, o problema é X, Aí a pessoa vem com uma solução assim que ela leu no Google, no YouTube. E aí os outros condôminos embalam porque é mais barato. Então, e aí cai tudo por terra. É igual você disse, nem sempre o barato sai caro. Inclusive, em uma dessas assembleias, eu participei de muitas, inclusive a Denise já sabe que... Bom, não sei se posso falar. O esposo dela era síndico de um desses prédios que eu participei muito da assembleia. E eu via muitas coisas ali que proprietários que é leigo no assunto, não entende do ramo da construção civil, mas eu vi o vídeo lá no YouTube, eu vi no TikTok, eu vi lá no Instagram. Mas não funciona, porque na teoria é uma coisa, mas na prática é totalmente diferente. Isso, e exatamente. É fácil pontuar, e é bom pontuar também, o Bruno, e claro, né, os demais convidados, a situação, ela não é única de um condomínio ao outro. Ela é genérica para todos os condomínios. Muda-se o endereço, hoje, mas o problema é o mesmo. Exato. Hoje eu trabalho em 6 estados. Já fiz mais de 400 assembleias de condomínio. E o tema responsabilidade civil e manutenção, ele sempre é acompanhado das obrigatoriedades, mas também da má execução. Não basta ir lá contratar uma empresa e fazer uma má execução da manutenção. Isso também acarreta a responsabilidade civil. Então o síndico pensa assim às vezes, eu fiz, agora eu tô tranquilo. Não, se você fez mal feito, você também pode ser responsabilizado. Certo. Né? E ainda tem um outro pormenor que é a responsabilização, né? Quando se cai do bolso dele, vamos usar o exemplo do síndico orgânico, que é aquele que mora no apartamento e no mesmo prédio ele é síndico. A própria unidade dele garante a situação onde ele é negligente, imperito, enfim, né? Deixa de observar as regras da lei. E, claro, executa e faz de qualquer jeito o trabalho do síndico. Então, muitos não sabem disso, mas o próprio apartamento está em risco numa situação como essa. Bom, o nosso papo tá bacana, tá legal. Eu preciso ir para um rápido intervalo e a gente volta já na sequência, continuando esse bate-papo todo aqui, porque
Tá muito legal, tá? Segura aí porque o Habita Ranking volta já já. Conheça a BR Condos Campo Grande Centro, sua parceira de confiança para uma administração de condomínio eficiente. Nossa tecnologia própria garante transparência e recursos únicos para uma gestão completa. Venha para a BR Condos. Problemas com pragas e insetos? Chame a Dedetizadora MS. Empresa especializada em dedetização, desculpinização, desratização e limpeza de caixa d'água. Pare de sofrer e entre em contato agora mesmo. Dedetizadora MS. Se o seu elevador está precisando de atenção, a THF Elevadores é a solução. Somos a maior empresa multimarcas do estado, referência em manutenção e reparo de elevadores e escadas rolantes. Oferecemos a maior estrutura técnica e operacional, garantindo segurança e tranquilidade para nossos clientes. Também atuamos com modernização e venda de elevadores e plataformas de acessibilidade. Estamos disponíveis 24 horas por dia, pronta para você. WhatsApp 99105-2818. Você busca segurança na hora de investir? Conheça a Dutra Consórcios. Com exclusividade no Consórcio União, entregamos desde 2019 soluções inteligentes para quem não abre mão da tranquilidade. Tradição em bons negócios, transparência em cada contrato e o suporte que você merece. Dutra Consórcios. Confiabilidade que gera resultados. Fale conosco agora. Muito bem, já estamos de volta aqui no nosso Habita Ranking. Olha que o papo hoje tá interessantíssimo, tá bacana. O Fabiano estava me contando aqui, Fabiano, qual que é a sua percepção em relação aos síndicos hoje quando se fala em manutenção? Você acha que há uma certa demora ou negligência ali em relação às manutenções que precisam ser realizadas? Na verdade, eu acho que eles demoram muito tempo para poder achar uma empresa para poder fazer a manutenção. Uhum. Se faz uma manutenção com mais frequência, ao longo do seu mandato, ele vai ter menos dor de cabeça. Reparo em pintura, vaso sanitário, elétrica, hidráulica, enfim, válvula redutora de pressão, que é muito importante para o prédio, que é uma empresa de Curitiba, que geralmente aqui no Paraná que vem fazer. Então, esses detalhes fazem a diferença, porque se você tem uma empresa dentro do condomínio fazendo uma manutenção preventiva, sempre tem uma pessoa lá dando uma olhadinha, olha, tem que fazer isso, e ele vai eliminar muita dor de cabeça durante a gestão dele, porque ele sempre vai manter a coisa já sempre adiante, sempre à frente. Uma pintura, uma troca de piso, uma impermeabilização, ele sempre tem que pensar lá na frente. Eu vejo muito isso, que eles demoram muito. Então, quando um problema é pequeno, você consegue solucionar rápido. Só que quanto tempo mais demora, esse mesmo problema, ele vai contaminando outros lugares, principalmente questão de filtração, que é bem crítico. Ela começa a entrar no lugar e vai espalhando. Então, não é localizado o ponto. E enfim, elétrica também, ar-condicionado, enfim. Geral. Ou seja, toda manutenção, independente da estrutura, independente se é parte elétrica, hidráulica, estrutural, ela precisa ser feita periodicamente. Isso. Né? Com mais frequência. Não custa nada chamar um profissional para fazer uma vistoria uma vez por mês. Que ele tem um custo lá de R$200 por mês ou R$300, mas uma pessoa qualificada que consegue identificar os problemas e passar e pontuar esses problemas para ele contratar uma empresa para poder fazer a manutenção. Certo. Ô Denise, hoje a gente vê que existe um crescimento gigantesco em condomínios, né? Cada vez mais. A gente vê pelo Brasil crescendo inúmeros condomínios, inúmeros prédios. Londrina é uma cidade que está nessa verticalização muito rápida também, né? Automaticamente as outras demandas vão crescendo, né? E na sua área juridicamente falando, né? Nessa assessoria de condomínios, enfim, no direito condominial, tem crescido também, expandido?
Tem crescido, Bruno, e claro, o advogado ele é responsável por ficar atento às atualizações das normas, as NBRs, as diretrizes. E recentemente, em setembro ou agosto do ano passado, nós tivemos a nova diretriz do Corpo de Bombeiros sobre carros elétricos, para uma área que até então muitas vezes era esquecida, que é o estacionamento. Sim. Então, para se ter um abastecedor, né, alguns chamam de carregador de carro elétrico, é necessário adaptar a área. Se você adapta aquela área, logo na sequência você tem um novo cronograma de manutenção. Posso dar o exemplo que, para se ter um carro elétrico, um carregador de carro elétrico no estacionamento, precisa, então, hoje, de acordo com a diretriz, a instalação de chuveiros elétricos, que são os sprinklers, né, em caso de acionamento de incêndio. E isso tem uma manutenção, que eu acredito que o Fabiano também possa falar melhor para nós, mas uma manutenção periódica e obrigatória. Então, veja bem, não só cresce pelo volume de prédios, mas também pelas atualizações tecnológicas, né? Então, cada vez mais a gente precisa estar trabalhando para se atualizar. Certo. Fabiano, quer complementar? Igual ela disse, realmente, esse ponto dos carros elétricos, geralmente, muitos prédios em Londrina não tem essa questão. E você teria que puxar toda uma rede para poder fazer e pegar a norma do bombeiro e tanto da Copel, para você poder implementar esses pontos elétricos nos condomínios, porque o futuro do planeta, eu acho, é chegar num ponto que não vai ter mais combustão. Então, os condomínios antigos, eu acho que já deveriam estar começando a se adequar a fazer esses pontos para não ter esse tipo de problema lá na frente. Certo. Ana Maria, na sua área de atuação como síndica, claro, crescendo o número de condomínios, cresce o número de síndicos também, né? Você acha que os síndicos estão vindo para o mercado qualificados, sabendo de fato, né, daquilo que precisa saber para atuar como síndico? Não, Bruno, infelizmente não. Porque o que a doutora falou é verdade, as leis mudam, as normas mudam, você tem que estar atualizado, você tem que entender como funciona a dinâmica. E, infelizmente, a gente vê muita gente na área despreparado. Muitas vezes assessorado por escritórios ruins, porque a gente teve casos graves o ano passado aqui na cidade de rombos financeiros causados por escritórios. Passados de ser percebido, né? Passa até... É bem isso, parece que é normal, sabe? E aí, o que eu cruzo no meu dia a dia? Eu sou síndica profissional e assessoro síndicos, conselheiros, moradores, o que precisar. Eu tenho visto, desculpa a nossa área, mas advogados que não estão preparados, não têm conhecimentos de como funciona a advocacia condominial, não estão acostumados com a documentação do condomínio. Muitos síndicos, seja profissional ou orgânico, despreparados, certo? E isso está causando uma confusão muito grande. Por quê? Eu vivenciei uma coisa em 2024. Como eu falo, eu assessoro, acabo indo em assembleias e tal. E desplacou o forro de uma cobertura, como é que chama, Fabiano? Mas fora. É salão de festas? Não, era na área... Laje técnica. Na área de fora do prédio, que tem a... Varanda gourmet. Platibanda? Não, platibanda é na cobertura. É quando cobre, assim, o prédio fora, que você sai, tem uma cobertura, que é do prédio, né? Sim. A cobertura de policarbonato da entrada do prédio, não, é isso? de material, e desplacou o forro. Então, mas tem que ter um ambiente, porque geralmente o gesso... no externo, que é aquela área coberta em volta do prédio. Como é que a marquise. Marquise. Tá, mas vem cá, deixa eu falar um negócio para a senhora. Mas, para fazer essa marquise, é usado um gesso especial, não é? Então, tem pessoa... sim, o síndico chama uma empresa. A empresa vai lá, passa um orçamento. Mas é usada uma placa cimentícia ali. E, geralmente, muitos empreiteiros por aí, que não tem, acho que o bom senso, vai lá e coloca o gesso comum. Vai pegar a umidade, ele vai desplacar e vai cair. Tem que ter uma placa cimentícia ali. Então, mas a manutenção que foi dada, eu não sei, eu sei que o síndico é orgânico, um arquiteto. Então, você acha que entende dessa área, certo? Desplacou um prédio no centro, horário de almoço, graças a Deus não acertou ninguém. Sim. Senão todo condomínio ia no embalo. E aí eu questionei a síndica não deu retorno e aquilo lá. Quando foi em junho, eu fui denunciei na CMTU, porque é defesa civil.
Eu sei que em outubro aconteceu a primeira assembleia de apresentação de orçamento com um laudo de um engenheiro afirmando que tinha acontecido por má manutenção na impermeabilização da marquise. A impermeabilização do prédio é a parte mais importante. Mas impermeabilização passa a ser a manutenção que ela teria que ter dado. Eu fui o voto vencido. Todos concordaram em usar dinheiro do fundo de reserva e eu fui o voto vencido que ela teria, que é a obrigação dela. Não é que eu fiz por simpatia ou antipatia, é porque eu acho que as pessoas têm que entender a responsabilidade do síndico, sabe? Mas é onde entra aquela coisa do orgânico. Nossa vizinha. Exatamente. Não fez por mal. Não sei o quê, entendeu? Eu não sabia, não conhecia. Aí, se é síndico profissional, fez porque... não fez manutenção para ficar com o dinheiro. Não mora aqui, né? Tem sempre um contrassenso. Então, assim, eu no meu dia a dia, a gente pede, orienta e ajuda. Mas a participação do condômino e o conhecimento do condômino é fundamental. Exato. Muito bem, nosso papo está bom, mas infelizmente chegamos ao fim aqui, passou muito rápido. Denise, quero agradecer a sua participação aqui, muitíssimo obrigado, viu? Eu que agradeço, Bruno, fico à disposição, né? Eu acredito que todo espaço para falar de direito é um espaço válido, principalmente o direito condominial, né? Estamos aí para ajudar e contribuir com a lei. Fabiano, obrigado, viu? Opa, estou aí à disposição, se precisar. A gente chama com certeza. Ana Maria, obrigado também, viu? Eu agradeço, me coloco à disposição não só de vocês, mas do público em geral, que o que precisar de orientação, ajuda, nós estamos aqui para isso. A minha empresa também, hein? Se precisar, estamos aí. Tá certo, tá certo. Gente, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência, você pela TV Tarobá, você pelo YouTube. Um super beijo no seu coração, fiquem todos com Deus, viu? Tchau, tchau e até o nosso próximo episódio.